Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa Tarde na Sua Tela. Para esta quinta-feira abençoada, que estamos com mais um tema que acredito que seja pertinente para toda a sociedade. Nós vamos falar hoje sobre os julgamentos entre nós, os cristãos. Será que um crente pode julgar o outro? Este será o tema em debate e quero lembrar que o programa passa em simultâneo com a Rádio Ação. Portanto, eu saúdo a todos os ouvintes da Rádio Ação 106.2, pode sintonizar. O programa vai em simultâneo em rádio e televisão. Sejam todos saudados e bem-vindos. Contamos aqui com a presença do reverendo JC Maloa, ele que sumiu um pouco, mas cá está, pois o bom filho sempre regressa a casa. Ele está aqui e vai conversar conosco em torno deste tema. Reverendo JC, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Quero saudar a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Já tenho a fama de ser um bom filho pródigo. Então, eu sei que as portas aqui da Tarde na Sua Tela estão sempre abertas e dou graças a Deus por isso. Muito bem, muito obrigada por cá estar no programa. Amém. Bom, como eu dizia, nós estamos aqui a falar sobre esta questão de julgar. Sabemos que, em algum momento, quando falamos alguma coisa, as pessoas dizem: não julga, para que não seja julgado. Você não pode julgar, porque quem tem que julgar é Deus. Por outro lado, a Bíblia diz que devemos examinar as coisas, julgar se a coisa é correta ou não, não é? Então, nós acabamos ficando confusos, porque é preciso examinarmos, julgarmos, para não cairmos em heresias, em erros, continuarmos com assuntos errados. Mas também temos esse checkmate de não julgarmos, porque não é nossa missão, não é nosso dever julgar, senão amar. Então, gostava mesmo de perceber como é que nós definiríamos esse julgar? O que seria julgar o outro crente? E se é pecado, se é bíblico, quais são os exemplos bíblicos? Já começo com várias perguntas, você já sabe que eu tenho várias perguntas logo no começo. É mais ou menos por aí. Muito obrigado pelas questões. De fato, este é um tema muito pertinente de ser debatido, porque estamos também numa época muito difícil, muito complicada da vida da própria igreja. Estamos vivendo os últimos dias. Exato. Alguém vai dizer: mas essa história de últimos dias já foi falado há 2000 anos atrás e Jesus não tem voltado. As pessoas não podem se esquecer que para Deus um dia é como se fossem 1000 anos e 1000 anos como se fosse um dia. Na verdade, isso acaba, para todo aquele que tema Deus, acaba sendo um momento de saber disso, é sempre um momento de reflexão profunda, porque além do julgamento universal do mundo, temos o julgamento individual do homem e a oportunidade que nós temos enquanto estamos aqui na Terra, darmos o nosso melhor para que possamos receber a coroa naquele dia em que Deus irá julgar os vivos e os mortos. Dito isto, eu quero dizer que o que nós vamos conversar aqui, o tema de julgamento, não está abrangendo o julgamento escatológico. Nós temos um julgamento escatológico, que é o julgamento... algumas pessoas têm chamado isto aqui de julgamento apocalíptico, não é? Que é a segunda vinda do nosso Senhor Jesus, Jesus Cristo. Na verdade, as parúcias são três. Temos a segunda, temos uma terceira. Temos a segunda vinda, que é a do arrebatamento para a igreja. Depois temos uma terceira para o milênio e o julgamento final. Exato. Portanto, nós não estamos a falar daquele julgamento em que os vivos e os mortos serão julgados por Jesus, mas estamos a falar do julgamento entre os irmãos aqui na Terra, o julgamento que é feito pela igreja. E é este julgamento que muitas vezes tem levantado questionamentos, porque principalmente
quando se está em sede de repreensão perante alguma coisa que não esteja correto à luz das Sagradas Escrituras. Exato. Se você fala alguma coisa que tem que ver com a conduta de um homem de Deus, ou de um clérigo da igreja, então os seguidores daquele clérigo vão dizer, não julgue. Não julgue, Não pode julgar, porque é isto que está a fazer um julgamento, não julgues para que não sejais julgados, como acabou aqui de referenciar. Okay. E tem outros que vão ainda mais fundo, né? Dizem, não toqueis no ungido do Senhor. Exato. Não toqueis no ungido do Senhor. E vai-se buscar ali algumas escrituras fora do contexto, para, de certa maneira, blindar esse homem, esse pastor, esse reverendo, esse padre, esse clérigo, ou mesmo esse presbítero. Este mal praticado. Exatamente. Exato. Então, é como que se nós, os homens de Deus, de certa maneira, e também os crentes, porque não fica só, é muito mais visível quando se trata de alguém em posição de liderança da igreja, mas mesmo entre os irmãos na fé, pode-se passar essa percepção de que não podemos julgar aqui, e é isso que nós vamos tentar desmitificar. Nós temos analisar a questão do julgamento bíblico em termos metodológicos. Seria bom se a gente dividisse em duas partes, não é? Que é o julgamento à luz da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, e o julgamento à luz da Nova Aliança. Okay. E para o caso da igreja, nós estamos a tratar aqui assuntos da igreja, nós teríamos mais fluidez se olhássemos mesmo à luz do Novo Testamento. Exato. Se nos sobrar algum tempo, nós podemos depois olhar para a Antiga Aliança, como é que mais ou menos isso era feito. Mas se nós começarmos pela Antiga Aliança, nós podemos ficar lá e não ir ao que realmente interessa, que eu queria perguntar se não tem como começarmos pela Antiga Aliança, mas tudo bem. Nós podemos fazer o inverso. Nós vamos para a Antiga Aliança, que é para tirarmos o máximo proveito disso. Bom, a escritura básica que norteia isso está em Mateus capítulo 7, dos versículos 1 eu quero acompanhar aqui em diante. Eu tenho aqui a Nova Versão Internacional à minha direita e tenho a João Ferreira de Almeida à minha esquerda. Vou começar pela João Ferreira de Almeida. Mateus capítulo 7, nós podemos ler do versículo 1 até 6. Eu acho que seria suficiente. Vai ler para mim? Sim, sim. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócritas! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Ok, certo. Então, aí o que a Bíblia fala, não julgueis para que não sejais julgados. Eu gosto muito. Esta escritura basicamente é esta que é usada neste contexto, nesta defesa, contexto, não é? Exato. Mas se nós lermos Lucas, Lucas 6,37, ele coloca um pouco mais de pimenta nesse versículo, né? Ele diz, não julgueis, não julguem e vocês não serão julgados. Depois ele diz, não condenem e não serão condenados. Depois diz, perdoem e serão perdoados. Na verdade, quando nós lemos todo o versículo abaixo, porque quando a gente está a fazer uma exegese da Bíblia, é importante o contexto. Não podemos tirar o versículo fora do contexto. O que Jesus Cristo está a falar aí é do julgamento hipócrita. Então, nós não podemos fazer um julgamento hipócrita, não é? Porque depois ele diz, por que tu queres tirar o argueiro no olho do teu irmão,
ou porque veste o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho. Então, o primeiro aspecto aqui, um julgamento hipócrita, é quando você olha para alguém, para os erros de alguém, senta com essa pessoa, repreende, mas não consegues fazer uma autorrepreensão. Você não consegue mudar os seus próprios caminhos, não consegues verificar os teus próprios males. Contudo, estás pronto para olhar para aquilo que são os erros dos outros, condenar os erros dos outros, os problemas que os outros possam eventualmente apresentar. Então, Deus não está a falar aqui do julgamento na globalidade. Ele está a falar do julgamento hipócrita. Esse é o primeiro aspecto que nós temos que aqui. É por isso no versículo 5 ele diz: hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Que significa que nós não podemos deixar de tirar o argueiro do olho do nosso irmão. Mas primeiro temos que fazer uma autoavaliação, temos que estar bem conosco mesmo, porque se fizermos o contrário, por exemplo, eu estou a condenar a imoralidade sexual de um irmão quando eu sou adúltero, não faz nenhum sentido, não é? Nós precisamos de primeiro salvaguardar a nossa salvação, não é? Para que, andando a pregar os outros, nós não sejamos condenados. E eu coloco isto na vertente irmão, individual, e coloco também na vertente igreja. Porque nós, como igreja, nós temos um papel moral sobre a sociedade. Nós temos um papel educador em relação à nação. A igreja precisa de ser um exemplo de conduta, precisa de ser um exemplo de padrão, precisa de ser um exemplo de moral, precisa de ser um exemplo de bons modos, de educação. A igreja tem que ser perfeita como Jesus Cristo é perfeito. Para ir ao mundo e repreender o mundo pela sua má conduta, pelas coisas que nós sabemos que não estão bem no mundo. O difícil e o complicado e também o que está a acontecer é que, por vezes, as pessoas saem do mundo, entram para a igreja e chegam na igreja e encontram as mesmas coisas que elas estão a fugir no mundo, não é? E depois nós queremos nos posicionar perante o mundo para pregar o mundo, para julgar o mundo, não é? E é isso que a Bíblia aqui está repreendendo. Nós precisamos primeiro de olhar para o nosso cisco, para depois ir tirar a trave no olho do mundo. O outro aspecto aqui é a questão do temor, né? O julgamento, quando é feito, ou melhor, quando nós pretendemos de alguma maneira olhar para aquilo que são os erros que são cometidos pelos outros, pela nação, pelos nossos irmãos, nós precisamos ter um temor da parte de Deus, sabendo que com a mesma rigorosidade com que a gente olha, nós também seremos julgados. Não obstante isso, há que perceber o seguinte, que se nós olharmos para o contexto de Lucas, onde ele fala de julgamento, e fala de condenação, e fala de perdão. Ele coloca três coisas aí. Ele fala, não julguem, não condenem, e também diz, perdoem. Quando nós fazemos as repreensões que fazemos, quando nós somos incisivos em relação à conduta, tanto dos irmãos, como da igreja, assim como da sociedade no geral, nós temos que ter aqui em mente que o objetivo é o resgate dessa pessoa, o objetivo é o resgate dessa nação, o objetivo é o resgate desse homem de Deus. Esse é o objetivo principal, para que ninguém se perca, mas todos venham a ser salvos. Portanto, quando nós estamos ali fazendo uma repreensão, nós estamos é mais ou menos aquilo que Paulo explica no livro de Romanos. Muitas vezes, para a gente pegar alguém na graça, nós precisamos de apresentar a lei. Quando a pessoa não tem noção da lei, ela não sabe o que é certo ou errado,
ou quando ela não tem os parâmetros da lei para que se posicione, ele vive de forma arbitrária, faz o que lhe apetece. E fazendo o que lhe apetece, a graça não poderá alcançá-lo, porque ele viverá pecando. E em algum momento ele vai perder a noção de posição, né? Eu falo de posição espiritual, posição com base na vontade de Deus, e ele se perde por completo nas mãos do inimigo. Então, daí a pregação. A pregação, de certa maneira, também é um julgamento. Quando a gente faz uma pregação, nós apresentamos 3 momentos básicos numa pregação. Primeiro é a apresentação da lei. Quando a gente diz isto é errado, não pode fazer aquilo, não pode entrar... essa é a parte em que, se alguém vem do mundo e não conhece a palavra de Deus, ela vai se confrontar com a mensagem da lei. Não é? Mas não pode terminar aí. Nós não podemos apenas bater naquilo que está errado. Depois nós temos que mostrar a solução. E a solução é a graça de Deus para com todos aqueles que se arrependem. E arrependimento significa mudança de caminho. Um indivíduo vinha na Eduardo Mondlane e depois decidiu mudar e entrar pela Karl Marx. Você, se continuar a procurar por ele na Eduardo Mondlane, não lhe encontra, porque já saiu de Eduardo Mondlane, está na Karl Marx. Né? Então, o arrependimento é um indivíduo que vinha num determinado caminho e ele saiu daquele caminho e entrou num outro caminho. Né? Este indivíduo está arrependido. Você já não lhe encontra naquela avenida. Logo, se nós temos pessoas que dizem que se arrependeram, porque este é o pressuposto número 1 para se entrar na igreja de Cristo, em Atos 2:42, quando Pedro prega, as pessoas estavam ali, ficaram compungidas e perguntaram: o que é que devemos fazer, irmãos? Pedro levantou-se e disse: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados, né? E recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o Atos 2:42. Portanto, nós sabemos que Pedro foi aquele a quem lhe foi dada a chave, né, do reino. Por isso ele levanta e faz a administração no dia de Pentecostes. Ele ali praticamente expõe a chave para a entrada das pessoas para a igreja. Né? E a primeira coisa é arrependimento. Se o indivíduo está dentro da igreja e ele não se arrependeu de seus caminhos, continua vivendo no erro, então aí é necessário que seja pregada a palavra, que seja a pregação tem que cair sobre ela, ou a mensagem de arrependimento tem que cair sobre ela, para que ela desperte do seu sono e aí volte para os caminhos da verdade e este irmão possa ser daí resgatado. Ok? Então, basicamente, este é que é o cenário que nos leva ao debate, né, à discussão sobre o tema. Podemos avançar para Romanos capítulo 2, talvez entrando um pouco mais a fundo. Não, antes de irmos para Romanos, eu preferiria talvez que fôssemos para Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, versículo 1, se estiver lá, peço para ler. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. É isso? Sim, é isso mesmo. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Ok. Não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, este é um outro aspecto muito importante quando entramos para a questão de julgamento, ainda tentando aqui desvirtuar um pouco a mentalidade que as pessoas têm dentro do contexto de Mateus capítulo 7. Né? A Bíblia diz que não podemos ser... Não vos tornei muitos de vós mestres, né? Pois aqueles que ensinam serão julgados com maior rigorosidade. Então está dentro do contexto de Mateus 7, que é o contexto de julgamento hipócrita. Dentro da igreja temos uma estrutura de liderança, uma estrutura organizacional que lida
com os problemas, com as questões mais prementes da própria igreja. E nesse contexto, nem todos são mestres, nem todos são pastores, nem todos pregam, nem todos irão fazer trabalhos eclesiásticos. Ok. Há uma liderança que tem como função também lidar com questões de repreensão, não é, extrema. Eu falo de repressão extrema porque tem coisas que os membros da igreja podem, de forma corriqueira, demonstrar. Por exemplo, o irmão chega tarde ao culto, não precisa que seja o pastor a demonstrar isso. Eu mesmo que sou irmão, o irmão está a chegar tarde, vê lá se consegue chegar mais cedo, o irmão está sempre a chegar tarde, o que é que se passa? Nós podemos tratar esses assuntos. Tem outras questões que têm que ver com a nossa espiritualidade, o nosso dia a dia, a leitura bíblica, a conduta, né? A irmã veste mal, o irmão não se apresenta bem. São questões que os membros da igreja podem lidar com elas, com alguma facilidade. Tem outras questões também que os irmãos podem, por exemplo, se são dois amigos e são crentes, há um tropeço por parte do irmão em algum assunto. O irmão que está ali ao lado é o primeiro que vai lá e admoesta esse irmão em relação ao erro que ele comete. Mas depois também tem outros aspectos muito mais críticos, né? Que não é fácil entre irmãos da igreja lidarem com esses assuntos. Esses assuntos já têm que subir a nível dos presbíteros, a nível dos evangelistas, a nível dos pastores. Né? São assuntos de liderança. Por exemplo, assuntos que têm que ver com imoralidade sexual, por exemplo, pela sua natureza e especificidade e a maneira como mexe com a estrutura da igreja, são assuntos que devem ser reportados à liderança, a priori. Okay? O irmão pecou, o irmão é um servo, vamos lá, é um obreiro, envolveu-se em imoralidade sexual. Esse irmão sai e conta ao seu irmão que também está na mesma hierarquia estrutural na igreja. Ele é baterista, o outro irmão é saxofonista, não é? Vamos lá, exemplarmente. Não é? Aí não haverá o cuidado e o trato necessário sobre o problema em que aquele irmão se encontra. Geralmente, quando nós estamos sob pecado, nós precisamos encontrar alguém que tenha autoridade espiritual sobre mim, ou sobre a igreja, sobre os demais, para poder falar com essa pessoa e assim essa pessoa dar-me a ajuda necessária. É por isso que a Bíblia diz que se alguém estiver doente, procure os presbíteros, né? Confesse os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então tem que ser uma pessoa justa, tem que ser uma pessoa madura, que não vai entrar na mesma onda do problema que você está. Porque se eu estou num problema e conto a alguém que tem o mesmo nível espiritual que o meu, o mais provável é que eu enfraqueça o irmão. Ao invés dele me ajudar, eu vou arrastá-lo também para o meu problema. E não é isso que eu pretendo. Eu pretendo ser ajudado. O grande problema aí é que, por vezes, a gente tem medo da repreensão e pensamos, não, se eu for falar com o pastor Salvador, ele é muito chato, vai depois me dar uma repreensão muito forte, tá? Então eu vou evitar falar esse assunto com ele. Né? Então vou preferir falar com o irmão ali e a coisa fica acomodada, mas não resolvida. Qual é o problema do pecado? O pecado são grilhões. E estes grilhões nos arrastam. A primeira vez pode ser um pouco mais complexa, mas depois que a gente cai, ficamos vulneráveis a cair 2, 3, 4 vezes no mesmo problema. E chega um momento em que a gente já nem sente. Já não há. Tem pessoas que continuam a vir para a igreja, sentam, estão em pecado, a pregação bate ali e ele não está acontecendo nada, normal. Saiu, continua a viver da mesma maneira. Isto porque não procurou alguém que tivesse autoridade espiritual e de repreensão na vida dessa pessoa. É importante na fé, nós temos pessoas que não nos facilitam a vida, porque Satanás também não nos facilita, não é? E quando estamos no erro, nós precisamos de ter essas pessoas que possam nos repreender.
tanto a nível básico, né, dos irmãos crentes que congregam, como a nível dos que são consagrados a trabalhos ministeriais. E é aí onde muitas das vezes nós temos problemas, porque por vezes a gente sobe tão alto e que não olhamos e não encontramos pessoas capazes de sentar conosco e exercerem repressão sobre a nossa vida. Ok. Essa já é uma fase de orgulho. Não pode alguém subir tão alto ao ponto de não ter alguém que seja crítico na vida dele, Ok. que ele possa se aconselhar e repreender-o de alguma maneira. É importante que a gente aprenda a ser submisso a alguém e oramos a Deus para que Deus possa usar essa pessoa na repreensão ou no trato dos nossos problemas. No caso em que temos, por exemplo, um pastor presidente que ocupa o topo da hierarquia da igreja, mesmo assim tem anciões na igreja, né? Que podem não exercer cargos eclesiásticos, mas são pessoas de reputado respeito e que nós podemos sentar com eles para tratar assuntos complexos, dependendo do tipo, e esse não é o tema que nós estamos aqui a debater, o tipo de organização clérica da igreja, nós vamos ter uma estrutura que pode aliviar esse tipo de problemas. Por exemplo, no tipo presbiteriano, há um grupo de presbíteros que aconselham o pastor e o pastor tem sentadas com eles e dentro desse grupo pode haver uma e outra que o pastor possa conversar com ele para a resolução de questões críticas. Tem anciões na igreja, né, que o pastor possa conversar com ele e pode também buscar, se nós não encontramos dentro da nossa estrutura, nós podemos encontrar fora alguém que possa nos ajudar em momentos críticos. Só que muitos dos clérigos, pastores, não têm amizades, não têm e depois fica muito difícil tecer-se alguma crítica em relação a essa pessoa. E aí o indivíduo começa a usar estes jargões, não julgue para que não seja julgado e tudo mais, porque ele não quer de fato ser repreendido, ter uma conduta errada e quer estar acima de qualquer espécie de repreensão. Mas eu deixo-me aqui só dizer que mesmo nesses casos, os membros da igreja, percebendo que há algum problema, eles precisam de criar uma estrutura, né, a confiar alguém de reputada conduta, que possa, quando o homem de Deus está a envergonhar a congregação, que esta pessoa possa se sentar com ele e conversar, com todos os riscos, porque as pessoas são diferentes. Tem daqueles casos em que a pessoa senta para conversar e depois imediatamente quebrou a amizade, já não fala, a pessoa está isolada. Nesses casos, nós deixamos para que seja o próprio Senhor, nosso Deus, a julgá-lo, porque ninguém pode fugir ao julgamento divino. Ok. Talvez aqui, antes de fazer a sua questão, no caso em que algum irmão tem um problema comigo, o que a Bíblia diz? Eu vou, sento com esse irmão, né, para resolver o problema. Se o irmão não me ouve, eu vou buscar alguém que eu acho que pode acrescentar algum valor na conversa que eu fui ter com o irmão, e duas pessoas sentam com esse irmão para conversar sobre o assunto. Se o irmão não se arrepende, podemos buscar mais uma terceira pessoa, né, que vai sentar com aquele irmão e vai tentar retificar o erro ou o problema que está sendo visível na vida daquele irmão. Quando os três não conseguem resolver o assunto, leva-se o assunto à igreja. Não é? E quando a Bíblia diz leva-se o assunto à igreja, está a falar do quê? Está a falar exatamente dos clérigos, das pessoas que representam a liderança da igreja. Não é necessariamente chegar e expor o irmão a toda a igreja, né? Não é nesse sentido. São as pessoas que desempenham o papel de liderança na igreja. Se o irmão, mesmo assim, não muda da sua conduta, esse irmão é afastado, ele não quer comungar daquilo que são os valores da igreja e pronto, esse irmão é desconectado da igreja e tudo aquilo que a gente desconecta da igreja fica desconectado do céu. Agora aqui tem um outro aspecto muito importante. Alguns irmãos são excomungados dentro de uma congregação, saem, vão abrir sua igreja, ou saem, vão congregar num outro sítio, não é? É a pior maneira de uma pessoa sair de uma determinada congregação, não é? Se você está tendo problemas de conduta,
há uma repressão que foi te dada dentro daquela igreja, você precisa de resolver esse problema de conduta naquela igreja, porque você foi desconectado naquele meio. Ok. Então é ali onde você tem que resolver o teu assunto, não é? Ok. Depois de você resolver o teu assunto ali, você pode sair, se não estiver apto em continuar lá. Ok. Mas tem que procurar aquela comunidade e sair de bem com aquela comunidade, não é? Ok. Depois sai, vai resolver os teus assuntos, pode fazer o que quiser, mas resolve o seu problema naquela comunidade. Se você sai e deixou pendentes ali, né, naquele grupo, naquela comunidade, e principalmente quando são assuntos que têm a ver com pecado, imoralidade, né? Está naquela igreja e cometeu imoralidade, colocaram-te sentado, disseram, você precisa de uma restauração, você precisa de voltar outra vez às bases do seu fundamento bíblico. E naquele momento você diz, não, mas estou a me arrepender porque eu prefiro sair daqui, saiu e vai. Você sai com o coração machucado e deixa os irmãos também com o coração machucado. E a probabilidade, eu falo de probabilidade porque nas coisas de Deus nós não podemos ser muito taxativos. Deus é Deus e Ele sabe como é que Ele trata com os seus filhos. Mas a probabilidade dessa pessoa se ingrar espiritualmente é diminuta, porque ele quebrou com princípios básicos, tais como honra o seu pai e sua mãe para que tudo te corra bem. Dentro de uma igreja tem um pai, né? tem uma família espiritual que precisa de ser honrada. Você não honra o seu pai e a sua mãe, as coisas dificilmente vão te correr bem lá adiante. Muito bem, reverendo, muito obrigada. Eu tenho muitas perguntas, muitas. Quando o reverendo estava a falar, algumas coisas foram levantando na minha mente. Mas, bom, eu agora peço para observarmos um pequeno intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta depois do nosso intervalo aqui na TV Ação e na Rádio Ação, não é? Porque o programa vai em simultâneo com a rádio. Quero saudar mais uma vez a todos os ouvintes de 106.2 e aos telespectadores e internautas da TV Ação. Nós tivemos a primeira parte muito interessante, foi um ensino pertinente sobre julgar ou não julgar, se isso é ou não é pecado. Entretanto, sabemos que, para além de estarmos a aprender, temos algumas dúvidas e nós vamos disponibilizar as linhas ou vamos pedir a realização para que abra as linhas, por favor, no número 87 160 50 50 87 160 50 50. Diga-nos o que pensa sobre julgar o crente, é ou não é pecado? Teve alguma dúvida no que o reverendo JC aqui comentou? E nós vamos dar continuidade. Eu, em particular, estou cheio de dúvidas. Mas costumo dizer que quem tem dúvidas é porque entendeu pelo menos um pouco. Então, reverendo, nós voltamos com esta. Nós ouvimos a primeira parte em que falou do julgar para aquele que tem um problema, para aquele que tem uma trave, que não pode julgar o argueiro do outro. Entretanto, falou de uma outra parte de repreensão, pregação, que seria também uma forma de julgar. Então, eu pergunto, é ou não é pecado? Quando é que é pecado? Maravilha. Quando é que é pecado? Existe pecado nisto ou naquilo, na mesma coisa? Ou julgamos ou não julgamos? Para sabermos como é que vamos nos posicionar daqui para frente. Essa é uma boa pergunta, porque quando analisamos a palavra de Deus, nós podemos, nós encontramos, é como se tivesse a Bíblia tivesse um posicionamento um tanto ou quanto dúbio. Okay. Porque tu tens, por exemplo, passagens da Bíblia como Romanos 2, versículo 1 diz assim, portanto, tu és indesculpável, ó homem, seja quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante, pois tu que julgas praticas exatamente as mesmas atitudes. Desculpa, já temos uma chamada. Boa tarde. Sim, boa tarde. Tudo bem? Falta o volume, por favor. Boa tarde, tudo bem? Sim, estou bem. Estou a participar do programa. Ok. Qual é o seu nome, por favor? Rodrigues Nhantumbo. Rodrigues, no jovem ou nos fala de onde? De Ntenga, bairro Ntenga. Ntenga. Ok, Rodrigues, sim. Está a participar? Sim,
para participar. Estou ouvindo o programa. Sim, o pecado. Sim, o pecado se diz assim, não pode ser julgado. Alô? Eu estou a ouvir o Diggs. Está a perguntar ou está a deixar uma opinião? Estou a deixar uma opinião. Ok? Que o pecado não pode ser julgado. E qual é o tratamento que deve ser dado ao pecado? É assim, a Bíblia diz que tem Rodrigues, por favor, peço para abaixar o volume do seu receptor. Opa, perdemos aqui a chamada com o Rodrigues. Se referente, podemos dar continuidade? Sim, podemos dar. Então, temos escrituras como 1 Coríntios 4, 5 diz assim: assim nada julgueis antes da hora de vida, aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente dará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Tens 1 Coríntios 5, 2, diz: pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja, todavia aqui é que a coisa começa a aquecer. Nós estamos a dizer que nós temos este posicionamento de não julgar, mas o que temos que entender quando a Bíblia fala de não julgar, ela coloca primeiro na questão do hipócrita, segundo no julgamento condenatório. Ok. Nós não temos a prerrogativa de condenar as Condenar, pessoas. ok. Ok? Deus é que vai fazer isso. Não é? Contudo, se nós lemos 1 Coríntios 5, 12, diz assim, podes ler, podes me ajudar Ok. aí. 1 a Coríntios. 1 Coríntios 5, 12. Ok, diz assim a palavra do Senhor. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Expulsem esse pervertido do meio de vocês. Ok? Ok? Então, o que nós estamos a ver aqui, Paulo a dizer que nós devemos julgar as pessoas que se dizem igreja. Ok? A maior responsabilidade nossa é lidar com os assuntos da igreja do que propriamente lidar com os assuntos de fora. Exato. Ok? E depois nós temos uma outra escritura também que embasa isto, tem em 1 Coríntios capítulo 6, que fala, eu aqui vou parafrasear, fala aqui de irmãos da igreja que estavam a levar assuntos para serem julgados no mundo, quando eles poderiam muito bem tratar os assuntos dentro da igreja. Parece que temos uma chamada. Boa tarde. Verdade, não me chama. Bem, graças a Deus. E aí? Aqui normal. Sim, o seu nome? Meu nome é Pedro Daniel Antônio. Senhor Pedro, de onde nos acompanha? Opa, ok. Então, nesta escritura, Paulo diz assim no versículo 3, né? 1 Coríntios 6, 3, diz assim, não, começa do 1. Atreve-se alguém entre vós, quando há litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos? Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Quanto mais as demandas triviais desta vida? Ok. Portanto, Paulo coloca aqui um padrão muito alto em questões de julgamento que a própria igreja tem perante situações, não é? Ok. Mostrando de fato que nós devemos analisar aspectos que têm que ver com a vivência da própria igreja. Em 1 Coríntios 14, versículo 29, diz o seguinte, diz, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, outros julguem com zelo tudo o que foi dito. Então, Paulo volta outra vez a dizer que as profecias precisam ser julgadas. Ok. Alguém levanta-se, ele emana uma profecia, mas depois que essa profecia é emanada, a igreja tem a autoridade de julgar aquela profecia para ver se a profecia vai de acordo aos padrões, aos ditames da Bíblia. Não é? Depois temos, por exemplo, Tiago capítulo 4,
versículo 11, diz: caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e a julga também. Ora, se passa a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumir a posição de juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar o teu semelhante? Em Tiago capítulo 4, versículo 11, ok? Tiago está a falar de pessoas que estão a falar mal uns dos outros. Ok? Então tem que pegar a coisa num contexto. Ok. Ele não está a falar aqui de uma pessoa, de um irmão que está fazendo um julgamento justo perante um problema que surgiu e que precisa de ser corrigido. Ok. Ele está falando de pessoas que estão a trazer fofoca para a igreja, pessoas que estão se apontando o dedo, que estão a lutar. É uma igreja com problemas, não é? E estas pessoas passam a vida a julgar a conduta dos outros irmãos de forma trivial. Então, Paulo aqui, quando diz quem é você, que sou um legislador e juiz referente a Deus, é neste tipo de julgamento condenatório, em que as pessoas já vão trazendo sentença para a vida de uma pessoa, já vão fazendo fofoca em relação à vida de uma pessoa. O objetivo desse irmão não é ajudar, mas é sim denigrir a imagem daquela pessoa, manchar aquela pessoa. E é isto que Paulo aqui acaba condenado. Agora, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17 e 19, nós queremos fazer doutrina com essa palavra, então peço para ler. 1 de Pedro 4, versículo 17 e 19. Primeira De Pedro 4, 17 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhes a sua alma como ao fiel Criador, fazendo bem. Ok. O que Pedro está a dizer aqui? Pedro está a dizer aqui que o julgamento começa pela igreja. Na verdade, nós podemos fazer dicotomia desta palavra com Salmos, dizendo que o salmista diz que nenhum homem que aparece diante de Deus pode se justificar. Né? Ninguém é santo diante de Deus. Ok. Portanto, Deus, para resolver esse problema, os teus próprios anjos que aparecem diante de Deus, Deus vai encontrar erros lá, né? Deus faz um skip, entre aspas, né? Do julgamento da igreja. Como é que ele faz esse skip? Começando o julgamento primeiro pela igreja. A igreja é o primeiro local de julgamento. Quando um indivíduo, quando o indivíduo decide mudar de vida, ele começa a viver de forma correta, reta, este indivíduo já se submeteu ao julgamento de Deus. É por isso que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não é? Porque ele, durante a sua vida, ele já colocou-se em linha com a palavra de Deus. A partir do momento em que ele faz isso, há um outro julgamento que ele emana. A conduta desse indivíduo também serve de julgamento para a sua família, serve de julgamento para os seus vizinhos, serve de julgamento para as pessoas que lhe vêm todos os dias a segurar a Bíblia e ir para a igreja. Né? Foi feriado e algumas pessoas saíram, foram a Bilene, foram a Ponta Duro e por aí em diante. Crentes mesmo, não foram para o culto porque tinham um fim de semana longo. Mas há outros crentes que tinham a possibilidade... Desculpa, peço para segurar um pensamento. Boa tarde. Sim, boa tarde. Tudo bem? Sim, estou bem, na graça do Senhor. Aqui muito bem, graças a Deus. O seu nome? Rodrigues Nhantumbo. Rodrigues de volta, sim? Dizia? Sim. No Tiago 5, versículos 9, diz assim: não se inspira uns contra os outros, irmãos, para que não sejam julgados. Eis que o juiz está parado diante das portas. Isso não pode julgar o outro irmão, o teu irmão próximo. Ok.
Mas aquele que não é meu irmão, posso julgar. O teu irmão próximo, tens que conseguir viver com ele. Ok. Dar a palavra. Opa, Rodrigues. Mas eu peguei. Já ficou o peguei pensamento ponto, essencial exatamente. do Rodrigues. Mas então, o que eu estava a explicar? Eu estava a dizer que, e aí, aqueles que com as mesmas condições poderiam ter saído, não é? Para curtir esse fim de semana, alguma coisa, foram à casa do Senhor para louvar e adorar a Deus. No mesmo contexto, Ok. com as mesmas dificuldades, com as mesmas condições. Uns tiveram uma certa atitude, outras tiveram uma outra atitude. A atitude positiva dos que assim procederam irá julgar os que estão com atitude negativa. Ok. Porque Deus vai dizer, olha, há quem, por exemplo, está vivendo numa cidade cheia de padrões imorais, vamos assim dizer. Há cidades muito críticas, por exemplo, Rio de Janeiro, tu estás em Copacabana, as meninas estão ali todas mal vestidas, mas no Rio de Janeiro tem crentes. Tem indivíduos que não vestem daquela maneira. Estes mesmos, pela sua conduta, pelo seu padrão, irão condenar os que estão naquele mesmo sítio, naquele mesmo contexto, vão trazer alguma desculpa de que não era possível, não é? Desculpa, temos uma chamada. Boa tarde. Boa tarde, senhora jornalista. Como está? Estou bem. Também muito bem, graças a Deus. De quem é a voz? Eu sou Maiaela. De onde nos fala? Sou aqui capelcado, precisamente no Mutupé. No Zimbedo também, sim. Está a participar? Sim. Sim, o seu comentário, por favor. Sim, porque eu entendi o pastor falar uma palavra aí que... pastor falou uma palavra aí que ajuda começa na igreja, é? Falou o que? Falou pastor, esse pastor aí na antena falou que ajuda. Pastor, aquele pastor aí falou que ajuda começou na igreja. Eu não estou a perceber. Sim, mas pode continuar. Vamos Sim, pegar continuo. todo o fio. Sim. Qual é a questão que gostaria de deixar o seu posicionamento? Bom, porque não sei outra igreja, mas para nós aqui, África, igreja, mosquita, esse tudo, casa de Deus, são problemáticos. Porque quando uma pessoa é responsabilidade de uma mosquita ou de uma igreja, essa pessoa não vai demorar a ficar rico. Mas a pessoa que está a rezar atrás dele, atrás de ser de religião de mosquita, ou esse pastor, dona de pastora de igreja, um ano, 2 anos, vai ver esse pastor, está na casa grande, mas a disciplina dele que está a rezar atrás dele, a pobreza está a continuar. Eu quero saber por que esse programa aí, por quê? Ok, o reverendo percebeu? Acho que ele deixou mais um ponto de vista. Ele está a falar dos problemas que algumas igrejas costumam apresentar, não é? Eu acho que ficou mais ou menos essa ideia assim no ar. Okay. Mas então eu estava continuando no meu fim de pensamento, eu estava a dizer que este tipo de julgamento nós encontramos, Jesus Cristo fala disso em Mateus capítulo 11, versículo 20 a 24. Portanto, a igreja, nós como carta viva, não é? Nós já estamos a julgar o mundo. Né? O mundo começa, a igreja, o fato da igreja estar aqui e a ter uma conduta diferente da do mundo já é mais do que suficiente para alguém dizer, olha, não, mas você não viu a Fina, ela era tua vizinha, mas ela não entrou na prostituição para resolver um problema que também tinha, não é? E aí o mundo não terá desculpas para não seguir Jesus, não haverá desculpas nesse sentido.
Agora, há uma coisa aqui que o outro telespectador falou que é importante esclarecer. Nós estamos aqui a falar de um... Porque o que é um julgamento? O julgamento tem 2 a 3 momentos, né? O primeiro momento de um julgamento é a apresentação dos fatos. O que aconteceu, né? Ok. Esse fato é apresentado por um promotor, né? Por um promotor, que é o procurador, que vai trazer aquilo que são os problemas que estão sendo apresentados e qual é que seria mais ou menos a sentença à volta desse caso. Esse é o primeiro aspecto. Depois tem a fase da defesa, em que o advogado da pessoa ou a própria pessoa mesmo vai pleitear a seu favor em relação ao assunto que está sendo apresentado. E depois temos uma terceira fase, que é a fase das alegações finais, depois de ter-se ouvido as partes. E, por fim, temos a fase da sentença, não é? Que é a fase que é dada pelo juiz. Dependendo do tipo de tribunal em que o caso está sendo apresentado, nós temos o sistema anglo-saxônico, não é? Em que o juiz não é a pessoa que dá a sentença. O juiz, ele ouve, ele orienta o processo todo, mas depois há um grupo de indivíduos que são escolhidos, né? E quem escolhe esses mesmos indivíduos são tanto uma parte é pela promotoria, a outra parte é pela defesa, não é? E eles estão ali a escutar todos os argumentos que são colocados. No fim, são eles que dizem, não, este indivíduo, depois de tudo que a gente ouviu, ele é culpado ou ele é inocente. E, por fim, depois de ter entregue a sentença ao juiz, o juiz promulga essa sentença. No nosso caso aqui, no nosso tipo de direito que é usado aqui, que é o romano, não é? É o juiz que faz a avaliação, que faz toda a cariação e depois dá a sentença. Ele bate no martelo. Ele que vai dizer exatamente se o indivíduo é ou não culpado depois de tudo o que ele escutou. Mas tudo é julgamento, não é? Com todos esses processos. Então, quando a gente diz, quando a gente pega não julgais, o que muitas das vezes aparece na mente das pessoas é o ato condenatório, né? Aquele momento em que o coisa tá ali, o martelo está sendo batido. E, de fato, o que nós acabamos de ler aqui, aprender, o que Deus diz, é que esse martelo só pode ser, de fato, executado pelo próprio Deus. É Deus quem vai, em última instância, condenar aquele indivíduo ou não. Mas os processos que têm que ver com a análise dos fatos, se está correto, se não está correto, se entrou à direita ou não, se o que está a dizer é verdade ou não, ok? Isso a igreja tem toda a autonomia de fazê-lo. Então, eu comparo muito a igreja com o sistema anglo-saxônico, em que nós estamos ali a direcionar o rumo do julgamento que está ali a acontecer, mas não somos nós que depois batemos o martelo, nós deixamos isso a cargo de Deus. Portanto, há que entender aqui que quando a Bíblia coloca não julgueis, a palavra que está sendo empregada ali vai mais para o sentido de não condenais, não propriamente não analiseis, não repreendeis, não vejam o que está errado, o que tem que ser mudado, porque se fosse assim, nós teríamos uma igreja praticamente sem governo, né? Cada um faz o que quer fazer, anda da maneira como quer andar. Aí tem um outro aspecto muito importante que nós temos aqui que avaliar e dizer, é que a própria igreja como tal, a maneira como ela é estruturada e montada, por vezes pode passar por um grupo de máfia, de pessoas que estão ali para se proteger e não tomarem posições firmes em relação ao que está errado. E às vezes é isso que acaba manchando a própria igreja, quando nós somos muito complacentes em relação a coisas erradas que são feitas, não é? O que a Bíblia diz em Salmos 1:1? Diz assim que não podemos nos sentar à roda de zombadores, não é? Então, é importante nós estabelecermos parâmetros para a igreja. Olha, o indivíduo é irmão de fato ou não é irmão?
nós precisamos de julgar isso. Sim, sim. Ok? A Bíblia diz, olha, vamos deixar o trigo e o joio crescer, não é? Para depois vermos o que é trigo e separar com joio. Ok? Estamos a falar no contexto do reino, pessoas que estão na igreja. Ok? Desculpa, reverendo, temos mais uma chamada. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí? Na mesma fé. Eu serei breve porque eu não quero falar muito do julgamento, mas queria pedir uma ajuda espiritual. E isso por quê? Porque eu tive uma experiência de quase morte há uns 3 dias. E, na verdade, estou aflita em relação à minha alma, porque tive uma experiência de ter visto a minha alma indo ao inferno. Então, estou um bocadinho assustada e gostaria de pedir ao pastor uma orientação ou uma igreja. Eu não sei como seguir com isso, mas eu gostaria de ter uma ajuda espiritual no sentido de poder direcionar a minha alma. Muito bem, querida. É assim, antes de desligar, por favor, deixa o seu número, o seu contato e o nome com a produção. E no fim, depois vamos entrar em contato. Eu não sei se o reverendo tem alguma coisa a dizer a ela. Sim, eu vou pedir, talvez, eu já tive uma experiência idêntica, não é? Então, ela que deixe mesmo o contato. Depois a gente pode, a própria produção pode passar o meu número também para ela, não tem nenhum problema. Depois a gente pode conversar. Percebeu? Não desliga, então pode dar o seu número e nome à produção. Tá certo, obrigada. Muito obrigada. Sim, reverendo? É, maravilha. Então, onde é que eu estava mesmo? Ana, se lembra? Um pouco sobre o julgar. Meu Deus. Sim, mas eu estava num fio de pensamento aí que depois acabei cortando. Espero pegar o meu fio. Mas então eu estava a dizer que o grande problema que nós temos com a igreja é que quando estamos diante de pastores, clérigos e por aí em diante, e alguma coisa errada acontece dentro do nosso seio. Nós temos muitas dificuldades em repreender o erro do irmão. Na verdade, é que também é um grupo de pessoas quase que intocáveis. Não é? É muito complicado. Né? Às vezes, as pessoas se fecham de tal maneira que acabam depois sujando toda a classe. A igreja hoje é muito mal falada por conta de conduta de algumas pessoas que, como o mundo não encontra a repreensão da própria igreja em relação a isso, parte do princípio que esse indivíduo também é a igreja, faz parte da igreja, é o mesmo grupo. Não é. E nós precisamos estabelecer essas fronteiras muito bem claras. Não é? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz que é irmão. Nem todo aquele que diz que é pastor. Nem todo aquele que diz profeta é profeta. E eu gostava de citar no Salmos capítulo 1, versículo 1, que diz que para nós nos sentamos à roda dos zombadores. Porque eu não posso, diante de factos que realmente comprovam que aquele indivíduo não é irmão na fé, não é? Me compadecer com más condutas que ele vai apresentando, que vai sujando o corpo de Cristo. Não pode ser assim. Tem que haver uma separação entre luz e trevas. E na antiga aliança nós encontramos muito isso. Os profetas tinham um trabalho aturado com os falsos profetas, porque havia uma grande confusão em Israel. Tinham se levantado muitos falsos profetas e os profetas verdadeiros eram em número e até em prestígio muito menor. Que quando eles apareciam para trazer a palavra de Deus, eram afastados, não eram ouvidos, eram apedrejados, eram presos, porque a palavra que eles traziam ia contra todo um cenário favorável que os falsos profetas apresentavam. E por causa disso, os profetas do Antigo Testamento apresentam ali versos muito críticos e duros em relação aos falsos profetas, a idolatria e as coisas erradas que eram feitas na altura, mesmo para estabelecer uma fronteira entre aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que está sendo dito lá fora, que não é a vontade de Deus. Por isso, nós como igreja, ou aquele que realmente crê que é igreja, precisa ter um posicionamento muito forte perante coisas que estão a ser feitas lá fora, que não são típicas da igreja. Porque se nós não temos estes posicionamentos, as pessoas, como a irmã que, por exemplo, ligou, não é? Ela vai ficar sem saber
quem que deve procurar para pedir ajuda. E o que acontece? Ela acaba caindo nas mãos de lobos. E então, voltando até o meu fio de pensamento, estava a falar de trigo e joio. Veja só, o lobo, quando ele está no meio das ovelhas, ele se confunde como ovelha, ok? E se nós deixarmos o lobo crescer dentro do curral de ovelhas, o lobo vai acabando com as ovelhas, ele vai comendo as ovelhas. É importante que o pastor taque nas ovelhas. Por que o pastor vai batendo as ovelhas quando as ovelhas vão entrando? Porque as ovelhas, elas obedecem, o lobo já não. Quando o lobo leva uma tacada, ele vira-se contra o pastor, quer morder o pastor, porque é lobo. Não é? Interessante esse pensamento. Interessante. Então, e é aí exatamente onde o pastor vai julgando as ovelhas. Ele julga quem é ovelha e quem é lobo. Não é? E quando descobre que este é lobo, tem que tratar o lobo como lobo. Não podemos dizer, não, vamos deixar o lobo crescer aqui dentro. Não é? Porque se o lobo cresce aqui dentro, vai dar cabo da igreja, das ovelhas. Como temos experiência de muitos lobos que fizeram coisas que não deviam fazer dentro da igreja. Okay. Então, o trigo e joio, estamos a falar no contexto em que estamos a tratar da igreja. Se a pessoa está dentro da igreja e nós não conseguimos distinguir se este indivíduo é ou não é, ainda está em fase de talvez é trigo e nós não sabemos, nós não podemos não podemos ser muito ríspidos com esse indivíduo. Nós precisamos de perceber e deixar ele crescer para que depois a gente perceba se é ou não é. Mas no caso do lobo, o lobo ele já é visível, ele já vem mordendo, tem garras, ele vira-se contra o pastor. Então esse lobo não pode, a gente não pode deixá-lo ali porque vai criar muitos estragos, e é importante demonstrar às pessoas que não, aquele é lobo, ok? A ovelha que quiser namorar com o lobo, vai namorar com o lobo, mas não vai ser por falta de aviso. Ok. Muito bem, reverendo, o tempo não nos perdoa, as questões são várias, parece que sempre que o reverendo vem tem que vir e terminar. Mas pronto, eu só vou pedir agora para deixar as suas últimas considerações, dependendo da disponibilidade do reverendo, podemos continuar com este tema próxima semana. Peço, por favor, umas últimas palavras, como últimas considerações. Como últimas considerações, a Bíblia diz no livro de João, capítulo 12, se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Aquele que rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, esse o julgará no último dia. Okay? Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. No caso concreto, a Bíblia. Quando nós tratamos os nossos irmãos, quando nós pregamos a palavra, demonstramos, é com base na palavra de Deus. O que eu tenho visto no mundo nos dias de hoje é que há muito achismo. Eu acho que, eu devia, eu penso que, ok? Isso aí não ajuda a igreja a se posicionar firmemente naquilo que é a vontade de Deus. A palavra de Deus é que tem que ser a última a ser prescrita em qualquer que for a situação. Portanto, não podemos aqui fazer confusão e deixar de ganhar almas, repreender o erro, tocar em assuntos sensíveis, porque achamos que estamos a julgar. Não é esse o tipo de julgamento que a Bíblia está aqui a referir. Muito pelo contrário. Toda pregação é de per si um julgamento. Por isso é que a Bíblia diz que Noé pregou durante o tempo que pregou, e mesmo assim houve aqueles que não ouviram a pregação de Noé. E quão mais terrível será o julgamento daqueles que não ouvem a palavra que é pregada por Jesus. E essa palavra está na vida do irmão, está na vida de cada um de nós. E tem um último mesmo aspecto que eu queria aqui também mencionar, que está em Ezequiel. Nós somos colocados como sentinela, e essa é a parte também muito crítica. Nós temos essa missão de tocar a trombeta. Se nós não tocarmos a trombeta, o ímpio vai morrer, mas o sangue vai ser cobrado à igreja, a nós. Por isso nós temos a missão, de facto, de sermos muito mais críticos em relação às coisas deste mundo e falarmos com as pessoas para que no dia do julgamento não haja nenhuma desculpa e que Deus possa abençoar a todos aí em casa.
Muito bem, amém. Bom, aqui foi tudo falado. E se eu acrescentasse, iria meter água, como se diz. Só quero agradecer a presença do reverendo aqui no programa por nos ensinar essas coisas muito importantes e agradecer a si, caro ouvinte, telespectador e internauta, dizer que temos chegado ao fim do programa Tarde na sua tela. Próxima semana nós vamos dar continuidade com este tema. Fica com a restante programação e até lá. Tá.